Boa noite a todas, os meninos do grupo. Eu sou a Eva Regina Laurentino. Eu sou pedagoga, especialista em psicopedagogia clínica, mas eu trabalho já faz um tempo, alguns anos, com terapias holísticas, né? Sou radiestesista, operadora de mesa radiônica, barra de axis, enfim, benzedeira, uma série de coisas. E já faz algum tempo que eu trabalho com essa palestra, que é, na verdade, um workshop, né, com este assunto, sexo, ato de religação. Então, a gente está fazendo por parte, toda quinta-feira, a gente faz uma parte, está sendo gravado, então, que está ficando, para quem não assistiu desde o início, tem desde a primeira parte, né, é só procurar com esse título, sexo, ato de religação, que vai encontrar lá a primeira parte, que não tem nada escrito sobre parte, mas a partir da segunda já está. Parte 2, parte 3, parte 4. Hoje estaremos já na sexta parte. Então, para quem quiser, né, assistir desde o início. Então, esse é o slide de abertura, sexo, ato de religação, no sentido de nos religar mesmo, né, de religar e religar a fonte divina, a fonte superior. Quem tem religião faz sexo, quem tem o sexo como ato religioso faz amor. Hoje nós vamos iniciar neste slide, que semana passada nós terminamos paramos nesse aqui. Então, vamos já começar no próximo, que é o caduceu de Mercúrio, né, os tópicos de hoje, o caduceu de Mercúrio, esqueci de falar. Sexo, porta para os dois mundos, papiros no Egito, e o que é transmutação. Esses são os tópicos de hoje, se der tempo falaremos todos eles. Às vezes dá, às vezes fica um pouquinho para a próxima. Então, o caduceu de Mercúrio é este símbolo, que é o símbolo da medicina. A maioria das pessoas não sabem o porquê este é o símbolo da medicina, com essas duas serpentes, asas, coisa e tal. Tem uma explicação, né, o caduceu de Hermes ou de Mercúrio, mas a explicação por trás do que os médicos sabem, né, como o caduceu de Hermes, não está completa. A maioria não sabe por que o caduceu de Mercúrio é o símbolo da medicina. Eu vou explicar aqui cada um, que já está até bem explicadinho com setas e tudo, né? O que são as asas que ele tem aqui? Significa consciência desperta, né? E asas significa também liberta, não está mais preso a nada. Consciência desperta. O globo é o cérebro, o bastão significa a nossa coluna vertebral, as 33 vértebras pelas quais nossa serpente deve subir, né? E os 7 chakras também estão aqui, vindo até o último e o frontal. As duas serpentes, nós temos 2 canais, masculino, lado direito, e feminino, o lado esquerdo, né? É Ida, o Yin, e Pingala, o Yang. São os canais masculino e feminino que temos, que sobem a nossa coluna inteira também. Então, estas duas serpentes significam nossos canais, masculino e feminino, que todos temos
homem e mulher, todos temos os canais Yin e Yang, os 2 canais, por onde nossa serpente Kundalini, nossa serpente de fogo, também conhecida, deve subir quando ela desenrosca da base, sobe pela nossa coluna por esses 2 canais, vindo até o frontal. E do frontal, a gente pode trazer ao coração, para transformar em amor, né? Mas a gente vai continuar falando disso mais para frente. Então, essas 2 serpentes significa isso também, a nossa serpente Kundalini, nossa serpente de fogo, subindo pelos nossos 2 canais, masculino e feminino. A prática do arcano, com a prática, né, do arcano, nossas serpentes se desenrolam, elas se desenroscam aqui do cóccix, da base onde elas se encontram, e iniciam a subida pelos nossos 2 canais. É o Sacratíssimo Espírito Santo. O sexo é o ato mais sagrado que existe e alimenta o amor. A prática do arcano, o arcano, vou dar uma explicadinha sobre o que é o arcano. A prática do arcano seria o ato sexual praticado pelo casal, né? E é uma prática que não é simplesmente o sexo. O sexo todo mundo pratica e não é o arcano. O arcano é a prática do sexo de forma sagrada e de forma a trabalhar também por meio da nossa respiração, o casal, trabalhar essa energia para que ela se desenrosque, acorde, desperte da base e inicie a sua caminhada para cima. Comece a subir. Porque enquanto ela se manter adormecida, ou utilizada de forma negativa, não trabalhada nesse arcano, enquanto ela permanece adormecida, nós também permanecemos meio que adormecidos, né? Meio cegos, a gente não vê com clarividência, a gente vê as coisas meio turvas, a gente não vê com clareza total, a gente não vê o que está além, o que está atrás de intenções, a gente não vê tudo isso. Porque clarividência, tem pessoas que acham que clarividência pertence àqueles que podem ver espíritos, né? Então, tem médios, fulano é clarividente, vê espírito, fala com os espíritos, se comunica com os espíritos. Não é apenas isso. Clarividência é a gente ver além das aparências, é a gente ver clara as coisas. Não é só ver espírito, não é só ver pessoas que já desencarnou, ver santos ou ver demônios, não. Clarividência é a gente ver além das aparências, é a gente ter clara as coisas. E com o trabalho da nossa serpente, subindo, quando ela chega limpa e pura no nosso terceiro olho, ela faz esse trabalho de abrir a nossa terceira visão, a nossa visão espiritual, não só para ver espírito ou para depois que a gente morrer, não, é aqui mesmo neste plano, a gente ter a visão mais clara das coisas, né? Esse trabalho é para cá mesmo, não é só para depois. Então, esse trabalho do arcano, o arcano AZF é o trabalho em casais. Mas, gente, tem o trabalho para solteiros. Por meio de respirações, tem os exercícios para solteiros, que a gente vai estar falando sobre esses exercícios, tá? Não é só para casais, porque nem todo mundo está casado, nem todo mundo tem um companheiro, um parceiro, para fazer os exercícios de casal, né? Então, tem os para solteiros que a gente vai estar falando. Mas esse trabalho, mesmo para o casal, quando é feito dessa forma sagrada, é o ato mais sagrado que existe, o sexo, e alimenta o amor. É um ato extremamente sagrado, tanto que com este trabalho dessa elevação, nós vamos nos elevar mais rapidamente, vamos mudar de plano mais rapidamente.
Já que erramos pelo pecado do sexo, caímos do paraíso, vamos voltar ao paraíso, ou um lugar, um plano melhor, pelo trabalho do sexo de forma sagrada e correta. Né? Se a gente caiu por causa dele de forma errada, temos que fazer a forma correta para voltarmos a subir, a voltar para um plano melhor. Não só aqui, um plano espiritual melhor, mas aqui também. Sem isso, quer dizer, sem esse trabalho com a nossa energia sagrada, a nossa energia sexual, energia Kundalini, sem esse trabalho, tanto o trabalho de casais, quanto o trabalho de solteiro, de forma sagrada, ficaremos cada vez mais debilitados. Porque essa energia, a energia sexual, é a energia sagrada, que nos cura, que nos regenera o tempo todo. Por isso que quanto mais energia sexual a gente põe fora, sem amor, sem um propósito elevado, mais debilitado nós vamos ficando. Porque a gente, a cada ato, né, sexo pelo sexo, só pelo prazer físico, sem um propósito elevado, sem amor, sem um sentimento mais elevado, a cada ato, a gente está colocando um pouco fora da nossa vitalidade, da nossa vida, da nossa energia, da nossa saúde. Então, sem esse trabalho de forma sagrada, esse cuidado com a nossa energia, cada vez a gente vai ficando mais debilitado. A pineal tem íntima relação com a energia sexual. Né? A energia Kundalini transmutada nos dará a clarividência. A pineal, né, situada aqui nessa região do nosso cérebro, aqui fica a nossa terceira visão, nosso terceiro olho, né, o nosso olho espiritual, onde é aberta a nossa intuição cada vez mais por meio desse trabalho. Por isso, a pineal tem íntima relação com a energia sexual, porque à medida que a gente faz o trabalho da subida da nossa energia sexual, é ela, a nossa energia sexual, que vai abrindo, vai limpando a nossa pineal, vai descalcificando, vai trabalhando e abrindo cada vez mais a nossa intuição, que a nossa intuição vem por esse canal, nosso terceiro olho, nossa terceira visão, a visão espiritual. Então, quanto mais ela é trabalhada, mais abre a nossa intuição, que é a nossa comunicação direta com o nosso eu superior, nosso eu divino, 3% de Deus em nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada vez mais vai abrindo, ampliando esse canal, daí abrir a nossa clarividência, por meio da nossa energia sexual transmutada, ou seja, subindo daqui para cá e fazendo a limpeza da nossa glândula pineal, da nossa terceiro olho. Então, por que o caduceu de Mercúrio é o símbolo da medicina? Porque a nossa energia sexual é ela que pode nos curar. Então, se a gente estiver com a nossa energia sexual trabalhada de forma negativa, para baixo, né? Ela permanece enroscada e, às vezes, além de enroscada aqui na base, ela começa a descer. Como que a gente vai se curar? Se é preciso que ela se levante, acorde, desperte e comece a subir para promover a nossa cura, a nossa regeneração, porque adoecemos por meio do sexo. Caímos do paraíso por causa da prática do sexo de forma errada, não sagrada. Como que a gente vai se curar se a gente permanecer trabalhando a nossa energia sexual para baixo, de forma errada, de forma não sagrada? A gente não vai se curar, porque é ela que nos mantém saudáveis, ela que nos cura e nos regenera o tempo todo.
A gente não recebe essa energia ao nascer só para praticar sexo e procriar. Não. Então, hoje ninguém procria tanto assim. É 2 filhos, 3. Antigamente podia até se dizer que era 10, 15 filhos. Hoje não é mais só para procriar. O mundo já está lotado. Então, hoje, o trabalho que temos que fazer não é mais trazer almas para este plano físico. Agora, é resgatar almas para o outro lado, de volta, e resgatadas e curadas, com seu fogo curado. Então, este é o símbolo da medicina, porque ele pode nos curar de todas as doenças. Essa energia sagrada pode nos curar de todas as doenças, se não for jogada fora, sem um propósito elevado. Por isso, é o símbolo da medicina, porque ela nos cura. Moisés, a gente colocou esse tópico, assim, só com, né, tópico é um lembrete, né? Porque Moisés usava aquele cajado no deserto. O cajado do Moisés simbolizava já essa coluna, por onde o trabalho já havia sido feito, já havia subido, abrido a clarividência. Por isso ele viu Deus na sarça falando com ele. Se ele não tivesse aberto a sua intuição, a sua clarividência, ele não teria visto Deus, ele não teria recebido a mensagem de Deus para ele levar aquele povo. Não teria nada disso. O cajado de Moisés representava esta coluna, esse bastão, a coluna vertebral. E a serpente já desperta, que já tinham aberto a clarividência de Moisés. Por isso que ele usava aquele cajado, e também é para representar que o trabalho com a Kundalini dele já havia sido feito. Provavelmente ele nem sabia disso, né, dessa forma, mas já havia sido feito. Então ele estava pronto para receber aquela missão de resgatar aquele povo da escravidão e levou para o deserto, sem saber se ia dar certo. O povo acreditou nele, poderiam todos morrer no deserto, mas foram para o deserto. Porque ele sabia, de alguma forma, se ele recebeu aquela missão diretamente de Deus, como é dito na Bíblia, né? Naquele tempo, as pessoas mais puras conseguiam falar diretamente com Deus, ou com seus superiores, né? As pessoas puras, que já tinham feito esse trabalho, conseguiam esses feitos. E hoje também existem pessoas, né? A gente acha que é mais raro, porque hoje existe um planeta completamente lotado. Então, parece ser raro a gente encontrar pessoas assim, mas não é. Dentro deste planeta lotado de gente, é claro que tem um percentual de pessoas encarnadas no corpo físico, já despertas, até para poder dirigir as outras pessoas. Porque tem uma coisa, por que tem que ter pessoas despertas no plano físico? Né? Tem gente que acredita, todos os anjos, os despertos, não estão encarnados no corpo físico, estão lá do outro lado, estão guiando a gente de lá. Não é bem assim. Porque é necessário ter anjos encarnados no corpo físico, porque eles funcionam como âncoras no físico, ancorando a luz na Terra. Senão não consegue segurar a luz na Terra. Tem que ter seres físicos já iluminados, né? Âncora, no navio usa aquela âncora para jogar quando quer atracar o navio, para ele ficar parado no lugar. Barcos, qualquer coisa usa uma âncora. Então é a mesma coisa. É preciso ter seres já iluminados, devas, no plano físico, em corpo físico, para ancorar a luz no físico. Senão, o nosso planeta já tinha explodido.
porque o montante de seres não despertos é muito maior. Então, certamente, eles já teriam dado um jeito, esse montante, de ter acabado com o nosso planeta. Então, os poucos que têm encarnados, claro, que os que se mantêm no plano espiritual estão de lá também colaborando, mas é preciso ter luz no plano físico como âncoras. Então, tá, fechando, o caduceu de Mercúrio é o símbolo da medicina, porque a nossa energia sexual bem trabalhada é que nos cura e nos regenera o tempo todo. Seria para a gente ficar velhinho. O tempo que nos foi dado a cada um, quando nasce, é dado um tempo, 70, 80, cada um tem um tempo. E essa energia sexual, ou energia Ki, ou a Kundalini, é dado para cada um de acordo com o tempo que é para ele ficar aqui na Terra. E era para a gente envelhecer com saúde até o último momento e partir harmoniosamente para o outro lado, mas não acontece. A gente vai adoecendo, encarquilhando, perdendo força, porque a gente gasta toda a nossa energia sexual antes do tempo. Então, não envelhecemos com saúde, harmonia, a gente vai encarquilhando, né, literalmente, porque gastamos ela antes do nosso tempo acabar. E quando a gente parte, a gente já está, mal consegue com o nosso próprio corpo. Mas a realidade seria outra, se não desperdiçássemos nossa energia, trazendo para a nossa cura, regeneração, e não só nossa, de outros também. Então, aqui temos, novamente, o caduceu de Mercúrio, aqui, né, uma pessoa em estado aqui de meditação, só para demonstrar os 7 chakras, né? Então, a nossa serpente, elas têm que, por meio desse trabalho com a nossa energia, sair da base, subir, vai limpando, abrindo todos os nossos chakras, traz pela nossa coluna, nos exercícios, né, com respiração e tudo, a gente vai falar mais disso, trazendo pela coluna, por todos os chakras, até o coronário, que é do topo da cabeça, daqui ao frontal, que é quando ela vai abrir. Claro, não é num único exercício, ela vai fazendo esse trabalho. E daqui, a gente traz ao coração, que é onde cruzam-se, né? A linha vertical, o masculino, que é o caminho, a linha horizontal, que é a vida, o feminino, é a cruz, que cruzam-se as duas hastes da cruz, o caminho e a vida, o masculino e o feminino, cruzam-se na altura do coração. Ela não cruza embaixo no nosso chakra sexual, ela não cruza no meio, na nossa barriga, ela não cruza no pescoço, nem na cabeça, ela cruza na altura do coração. É onde cruzam-se as energias pelo amor. Então, a gente traz ela por toda a nossa coluna, com os exercícios, ou os exercícios em casais, por todos os chakras, traz ao frontal, daqui, quando sente que a energia no trabalho está aqui, envia para onde quiser curar no próprio corpo, ou para fora, para outrem, para curar outrem, ou para curar uma situação, ou traz ao coração, né? Sobe todinha, daqui envia ao coração, ao chakra do coração, para transformar em amor o nosso desejo. Então, seria unir o nosso desejo sexual, que sempre vai existir, a energia de vida. Se não tiver mais desejo, ou porque já fez o trabalho,
ou porque já morreu para o plano físico, ou porque está doente, com depressão, que é quando a nossa energia Kundalini se recolhe, nos abandona, e nós entramos em depressão, porque a nossa energia de vida nos abandonou. Por isso, quem está em depressão não quer viver. Nossa energia de vida nos abandonou, se recolheu, para nos forçar a mergulhar para dentro de nós mesmos e rever o que estávamos fazendo errado, fazer uma mudança para voltar à nossa energia de vida. Então, ela tem que subir daqui por todos os chakras, até o coronário vir ao frontal, e do frontal trazer ao coração. Quando ela vai se transformando em amor, e só o amor pode nos tirar daqui para um plano melhor. Então, nós precisamos transformar o nosso desejo puramente sexual em amor, unir o desejo sexual ao anseio de crescimento espiritual, e com esse trabalho vamos nos elevando. O trabalho com a Kundalini é fazê-la subir os 7 chakras, passando pelas 33 vértebras, chegar ao frontal e dirigi-la ao coração, para a cura do fogo, transformando-o em amor, transformando o nosso fogo sagrado em amor. Cure seu fogo e tudo se transforma em amor. Esse é o trabalho. Esse tópico, a gente tem o sexo como porta para os 2 mundos, portal para os 2 mundos. Porque a gente só nasce neste plano físico por meio do sexo. Aqui tudo é dual. E a energia masculina, a feminina, a semente do masculino e a semente do feminino tem que se unir para produzir uma nova vida física neste mundo, e vir uma nova vida do mundo espiritual para nascer no plano físico, mais uma vida que esse ser precisa para evoluir. Não existe outro meio até agora, se não for por meio das 2 sementes do masculino e do feminino. Então, o sexo é a única porta para os 2 mundos. Por meio do sexo, viemos ao mundo físico, e somente por meio do sexo sagrado iremos galgar o mundo espiritual, ou um plano superior, ou sair da série humana para a série Deva, né? Tudo a mesma coisa. Por meio desse trabalho, a nossa energia sexual, nascemos neste mundo e poderemos sair deste mundo para um melhor, com o trabalho de forma sagrada da nossa energia. A força da união do homem e da mulher é que faz surgir a criação dos corpos solares, que são nossos corpos de luz, que temos que criar. Somos lunares, temos nossas sombras, já vimos isso em slides mais para trás, né? Por isso que é bom para quem não assistiu os anteriores, assistir todas as partes. Hoje é a 6ª parte, porque daí ele vai ver, né, essas que a gente já passou. Nós somos lunares ainda. Temos que nos transformar em solares, sol, uma luz, para podermos merecer viver num plano mais elevado, num outro mundo, ou no mundo dos devas, da série Deva, que é o próximo depois da série humana. O lunar, somos lunares, porque a lua sempre tem um lado na sombra. Mesmo quando a gente vê a lua cheia aqui, cheinha para nós aqui na Terra, o outro lado dela está na sombra. Porque quando o sol bate num lado inteirinho dela, que a gente vê a lua cheia, o outro lado está na sombra. Não bate a luz nela em todos, né, ao seu redor inteiro ao mesmo tempo. E nós somos assim. Sempre temos um lado na sombra. Para cada lado luz que temos um lado na sombra.
Então, é preciso, por meio do nosso fogo sexual, iluminar todos os nossos lados, nos transformando em luz, em sol, um solzinho, em corpos solares, que nos permitirá viver num plano melhor, no paraíso, ou no plano dos devas, como a gente queira chamar. O homem e a mulher o homem deve venerar a mulher, pois somente por meio dela, literalmente, ele alcançará o céu. A mulher é o único transporte para se alcançar a terra. Isso aqui já faz parte desse desenho aqui de fundo, né? A mulher é o único transporte para se alcançar a terra. Porque o homem tem a semente. O espermatozoide é a semente sagrada do homem, que está sendo jogada fora em qualquer lugar, infelizmente. Mas sem a mulher, essa semente não vinga em lugar nenhum. O homem pode jogar fora onde ele quiser a semente dele. Sem o óvulo da mulher e sem o útero da mulher, onde vai ser gestado uma vida, ninguém nasce neste plano. Pode até haver a fecundação in vitro no laboratório, com o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem. Mas é preciso colocar num útero para ele gestar por 9 meses, para formar esta vida. Então, a mulher é o único transporte para este mundo. E o homem e a mulher juntos, no trabalho sagrado com a energia sexual, é o transporte para criarmos os nossos corpos de luz, ou solar, para irmos de volta ao paraíso, que é um mundo melhor. Por isso, geralmente nas igrejas, em qualquer igreja, geralmente a gente vê 80, 90% de mulheres. E o restante de homens que está lá foram levados pelas mulheres para a igreja. Qualquer igreja. A gente olha, no mínimo 80% mulheres. Os outros 20% é a mulher que levou o marido, levou o filho, levou o pai, levou... Então, é por meio da mulher, literalmente, que o homem chegará ao céu. E por meio do sexo sagrado, homem e mulher, né? Aqui a gente já está falando de papiros que foram encontrados no Egito, onde mostram que o sexo era essencial para o renascimento na vida no além. Ou seja, eles acreditavam, assim como acabamos de falar, o sexo é a porta de entrada para os dois mundos, para nascer neste mundo físico e para voltar para o mundo espiritual. Eles já acreditavam que o sexo era essencial para o renascimento da alma na vida no além, quando morresse o corpo físico. Então, para renascer no além, tinha que haver atividade sexual para eles. Né? Há indícios disso nesses papiros antigos que foram encontrados do Egito. A indicação de que eles cheiravam a flor de lótus, que está representado aqui nesse slide aqui de fundo e no de abertura também. Eles cheiravam, os egípcios, cheiravam a flor de lótus, que possuía propriedades narcóticas, enteógenas, para praticar o sexo sagrado, que os levariam à vida no além. Então, não é à toa, né? E não deve ser por acaso que a flor de lótus representa a Kundalini desperta, e onde alguns mestres ascensos aparecem assentados sobre uma flor de lótus já aberta. E quando a gente já se elevou, já transcendeu, as almas já ascensas, né, os espíritos que já ascensionaram, já saíram do mundo físico, aqui, o nosso chakra coronário, ele também é representado uma flor de lótus aberta, que falamos
a lótus de 1000 pétalas aberta, que é quando a nossa Kundalini já subiu e abriu a nossa comunicação com o superior, com a fonte divina, com o Criador, com o nosso eu superior, né? Como queiram falar, cada um fala de um jeito, mas é quando a gente já atingiu, né, esse patamar bem mais alto, fora daqui, do plano físico, já saímos daqui. As almas ascensas já adquiriram isso, são representadas por uma lótus aberta, assim como estão sentados sobre uma flor de lótus aberta. Então, não é por acaso que eles, os egípcios antigos, né, acreditavam, cheiravam a flor de lótus, que ela era como um incenso, algo que provocava uma elevação durante o ato sexual, e nisso eles acreditavam que dessa forma sagrada, o sexo os levariam para o outro mundo também, não só para vir para este mundo físico, mas também para sair deste mundo para o outro. Então, eles acreditavam que para a gente transcender deste mundo para o outro, tinha que haver atividade sexual dessa forma, sagrada, para a gente sair daqui. Então, onde alguns mestres ascensos aparecem assentados sobre a flor de lótus aberta e também com ele aberto no chakra coronário. É interessante, né? No próximo é o que é transmutação, já é nosso último slide, e ainda vai ser 7h30, né? Mas já foi, coloquei como último. Eu nunca sei, assim, se 4 ou 5 slides vai ir até as 8 horas, porque alguns têm mais conteúdo, né? Alguns slides têm tópicos com mais conteúdos para a gente passar, e não, ou não. O que é a transmutação? A gente diz que é a energia sexual sabiamente utilizada para produzir nossos corpos físicos e internos. Sabiamente utilizada, de forma sagrada, utilizada, como a gente vem explicando. O que é produzir nossos corpos físicos e internos? Físico, que, como eu falei recentemente, ele nos regenera por inteiro. Que a gente poderia não morrer velhinho e doente, encarquilhado, mas quando chegasse o momento da gente partir, simplesmente a gente, ou dormindo, fazer a passagem suavemente, ou meditando, fazer a passagem, sem adoecer, sem ir carquilhando, rastejando, se arrastando até o fim da vida. Sabiamente utilizada. É não jogar fora a nossa energia, sem propósito, sem amor, sem um sentimento elevado, de qualquer forma, com qualquer pessoa, sem sentimento, sem amor, só pelo prazer físico, né? É sabiamente utilizada, até mesmo durante a prática do sexo com o companheiro, praticar de forma sagrada, trazendo essa energia para cima, para o frontal, transformando em amor, né? Então, dessa forma, a gente estaria produzindo nossos corpos físicos com saúde, criando nossos corpos solares, físicos e internos, os nossos corpos semifísicos, né, semi-espirituais, o nosso perispírito, que é o nosso protótipo do físico, de forma mais perfeita. Quando o nosso perispírito está mais perfeito, ele é o rascunho do nosso corpo físico, né? Na próxima, se houver necessidade de se nascer mais uma vez o plano físico, vamos ter corpos mais perfeitos, com um DNA mais perfeito. E os internos, nossos corpos espirituais, solar, quando produzirmos nossos corpos de luz, vamos merecer ir para um mundo melhor, como a gente vem falando, um paraíso, o mundo dos devas, ou seja, sair das séries humanas e ir para a série deva, que já é um mundo melhor, né? Vai subindo. Existe aí uma hierarquia.
Então, é uma regeneração que é feita quando não jogamos fora a nossa energia. Então, ela dá vida ao corpo, nos regenera fisicamente e vai criando nossos corpos solares, né? Nosso corpo solar, nosso corpo de luz. Porque somos lunares ainda, né? Como falamos agorinha. Temos sombras ainda. Frios. A lua é fria. Nossos sentidos estão degenerados. Visão, audição, né? Todos os nossos sentidos físicos, eles são imperfeitos. A gente erra por causa dos nossos sentidos, que são imperfeitos. Então, a visão é um dos sentidos, e é o que eu estava falando anteriormente. À medida que a gente traz esse nosso fogo para cá, nossa energia sexual, ele vai limpando a nossa terceira visão, vai trabalhando a nossa pineal, vai ampliando nossa visão não só espiritual para ver outros, mas para ver neste lado mesmo, de forma clara, de forma a gente não se enroscar nas situações que não vemos além. Então, é ela que vai trabalhando cada vez mais nossa visão, nossa audição, né? Todos os nossos sentidos físicos vão ampliando à medida que a gente vai nos regenerando por meio da nossa energia trabalhada de forma a não ser jogada fora, a nos curar todos os sentidos e nos curar espiritualmente, transformando em amor para a gente merecer um plano melhor. Senão não vamos sair daqui, senão merecer. Esse é o elixir da longa vida, é o elixir da vida saudável e longa. É a fonte da juventude escondida, que tantos procuram e não acham. Mas, na verdade, é a nossa energia sexual. É a fonte que todos têm. Mas quando essa fonte está sendo jorrada, desperdiçada fora, quando a gente chegou lá na fonte para beber, acabou. E a gente não vai se regenerar. Se a fonte da juventude, da vida longa e saudável, está sendo jogada fora ao longo da vida, no final da vida a gente vai estar lá, encarquilhado, rastejando, né? Por isso, ela é a fonte da juventude, fechada a 7 chaves. Esse conhecimento não era aberto. E ainda não é. Ainda é fechado, na verdade. Alguns vêm trazendo, né? Alguns vêm abrindo esse conhecimento, mas muitos ainda estão aí, procurando a fonte da juventude, que está dentro dele mesmo. É a nossa energia sexual. Então, a transmutação é esse trabalho de trazer a nossa energia para cima, né? Subir todos os nossos chakras, vir abrindo daqui, quando chegou ao último, pela nossa coluna vertebral, ao coronário, traz ao frontal, que é onde ela vai trabalhar a nossa terceira visão, nossa comunicação com o superior, e daqui trazer ao coração, onde cruzam-se masculino e feminino por amor, fazendo a cruz sagrada de Cristo, né, conhecida de Cristo. Ela cruza na altura do coração, e nenhuma outra parte, não está no meio, nem embaixo, nem em cima, na altura do coração. Pure seu fogo e tudo se transforma em amor. Esse é o trabalho. Essa é a transmutação. Quer dizer, mudar a nossa energia. Daqui onde ela está, enroscada, na base, adormecida, transmutando, transformando em amor. Esse é o trabalho que estamos aqui para fazer. Por nós mesmos, pelos outros. Mas se a gente não fizer por nós mesmos a nossa parte, não adianta fazer caridade de todas as formas e a nossa energia sexual é maltratada, é jogada fora. Não adianta fazer caridade ao próximo e não fazer com nós mesmos. Não adianta.
Amai o vosso próximo como a ti mesmo. A ti mesmo está falando. Não adianta a gente viver fazendo para todo mundo e não fazer por nós mesmos. A nossa energia está sendo jogada fora. A nossa energia é tratada de qualquer jeito, utilizada sem amor, sem sentimento elevado, utilizada só para prazer físico, prazer sexual físico, sem sentimento, pelo outro que mal conhece, sem uma emoção elevada, né? Não adianta viver fazendo caridade se a gente não fizer esse trabalho, esse cuidado com a nossa energia sagrada de vida, de regeneração, de transporte para um mundo melhor, né? Nada adianta se a gente não tiver o cuidado com a nossa energia, com nós mesmos. Nós temos que nos transformar em luz. Então, esse era o último slide, que foi que separamos para hoje, né? Eu acho que a gente já pode entrar, então, nas perguntas, né, Dilza? Porque se a gente entrar no próximo, de repente pode passar. Não, sim, a meta é ir para a programação e cumprir a programação. Então, a Rúbia já levantou a mão, né? Rúbia pode fazer a pergunta e, na sequência, a gente vai ministrando aqui. Tá? Isso. Então, eu já tenho uma pergunta, né? A gente viu muito bem, ficou muito claro, né, de toda a importância da energia sexual na geração dos seres humanos. E eu queria ouvir um pouquinho, né, porque de você isso, Eva, porque hoje a gente sabe, né, que muitos seres são gerados em laboratório, oriundos de uma semente masculina literalmente despejada num frasco, selecionada, baseada em qualidade, né, e fertilizada com o óvulo feminino. Então, como que fica a questão energética, na sua opinião, desse ser que é gerado dessa forma? Gente, eu não tenho nada contra o bebê de proveta, tá? Eu só estou perguntando mesmo por curiosidade mesmo. A gente, como eu falei, é necessário uma semente do homem e uma semente da mulher, né? Mas não é só isso. Ele não vai viver no vidrinho até o momento de nascer, não tem como. Ele tem que ser alimentado num útero. A gente acredita assim, Rúbia, né? E talvez outras que tivessem a mesma questão. A gente acredita que se Deus permite, e acontece uma fecundação ali desse óvulo in vitro, se Deus permite, é porque não está fora do que Deus quer. E muitas vezes esses casais têm o sonho de se tornar pais biológicos, né? E não pela forma natural não acontece. Então, eles têm essa provação, essa luta, essa tentativa de tentar até chegar, né, a esse meio que é caríssimo, não é de graça. Eu tenho conhecidas que já passaram por isso aqui, anos e anos tentando, e até que acontece, dá certo. E aí vai para o útero dessa mãe ou dessa pessoa. Não, claro, a semente foi jogada num vidrinho, né? Tu falou. Mas qual a intenção que esse homem estava fazendo isso? E essa mulher, né, com ele, que está com ele. A intenção de terem um filho. Sim, então, sim, assim como também os doadores de esperma, nos bancos de sêmen, entre outras coisas. Mas aí eu volto num assunto, acho que até um pouco anterior a isso, né? A gente vê muitas pessoas não conseguindo mesmo ter filhos de forma natural, porque elas têm uma cura anterior para ser realizada. Também, né? Eu posso dizer isso porque eu vivenciei isso na minha família. A minha irmã, ela passou por uma situação como essa, ela não conseguia engravidar, de jeito nenhum. E então, assim, ela passou por uma série de dificuldades até que ela teve que buscar uma cura espiritual
para poder, sim, a partir dessa cura espiritual, gerar um ser de forma natural, porque, inclusive, as tentativas de geração in vitro não foram exitosas. Uhum. E depois ela conseguiu? Depois ela conseguiu de forma natural, depois que ela resolveu a questão espiritual dela, juntamente com o marido dela, né, ela conseguiu gerar um filho espontaneamente. Então, assim, eu vivenciei isso também. E tem algumas outras situações, que não é o caso da gente discutir hoje, né, mas que são as situações que estão sendo geradas em alguns países onde a legislação, ela, vamos dizer assim, ela faz vista grossa, né, como são os casos de úteros artificiais. Então, assim, úteros artificiais, clones físicos, lógico, clone físico é uma situação, porque isso já está até comprovado, né, que apesar de ser um clone físico, ele não é um clone intelectual ou um clone de alma. Mas os úteros artificiais, eles também estão sendo testados em alguns países. E já há crianças nascidas por meio de úteros artificiais, porém, como a sociedade, ela recrimina esse tipo de ato e a maior parte dos conselhos de medicina não permite, essas pesquisas, elas são levadas de forma oculta e há algumas informações na Dark Web. E esses já são outros casos, né? É claro, eles podem criar uma forma de alimentar esse bebê, né? Vão aumentar com glicose, vão aumentar, né? De alguma forma, eles vão criar tudo isso. Mas essa criança, o que vai estar recebendo? Porque a mãe transmite dela, quando está esperando a criança, o amor, o carinho que está recebendo. Claro que nem todas, né? Tem algumas, inclusive, que nem quereriam estar grávida, não desejavam. Mas vamos colocar, né, o modo em que a mãe espera esse bebê. Ela transmite o carinho, o amor dela, porque não é só alimento físico, é alimento espiritual, é alimento de coração, de amor, ocitocina. A mãe tem ocitocina, né? Ela tem o amor por esse bebê. Essas crianças, a gente pode dizer que vão ser filhos de chocadeira. Elas não vão estar recebendo isso, né? Porque a máquina não vai passar isso. Então, é disso que eu tenho muito medo. E mesmo o clone, ele não é feito como é feito a inseminação artificial, pega um óvulo, pega um espermatozoide, né? As duas partes. Ele pega uma célula de um ser humano e dali produz um novo corpo. Só que é incompleto. Já teve pesquisas que eles não vivem tanto tempo. Porque, veja bem, a gente nasce uma geração atrás da outra, cada geração vem mais fraca. Há muitos anos atrás, a gente estudava lá que tal geração já ia vir tantos por cento mais fraca, que lá muito tempo atrás a gente tinha esses estudos, eu vou completar mês que vem 60 anos, a gente estudava essas coisas. Eu nem lembro exatamente, claro, mas eu lembro que a gente estudava um percentual, assim, cada geração mais fraca, porque é uma que sai de uma, que sai da outra, assim como o nosso corpo. As nossas células estão se regenerando o tempo todo, mas a gente não permanece bebê para sempre, porque é uma célula nova que nasce de uma que já está morrendo, nasce, sabe, cada vez vem mais fraca, senão a gente não morreria nunca, não envelheceria, né? Assim, o clone é mais rápido ainda, porque ele não foi feito das duas células, ele é feito de uma célula de um corpo já inteiro. Pelo menos é isso, há tempos atrás, né, quando eu andei me inteirando disso, já faz um tempo, recentemente não tenho me inteirado, não. Eu trabalhei com essa parte de biotecnologia de tecidos por um tempo,
E sobre a questão também de fazer partes de órgãos humanos a partir de células-tronco, é possível que aconteça esse mesmo comportamento, né? A gente já teve aí alguns transplantes pequenos de órgãos oriundos de desenvolvimento laboratorial de células-tronco, e a gente não sabe, né? Por enquanto, faz pouco tempo que essas pessoas estão transplantadas, a gente não sabe quanto tempo isso aí vai durar. Sim. Então, deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Antigamente, as mulheres tinham um monte de filhos, né? A minha mãe, deixa eu falar sobre a minha mãe, este ano completaria 100 anos, se estivesse viva, porque ela nasceu em 1921. Quando eu nasci, no mês de outubro, em dezembro, ela já completaria 40 anos. Eu vou fazer 60 mês que vem. Então, esse ano, em dezembro, ela completaria 100 anos. Ela faleceu há 12 anos. Ela teve 12 filhos nascidos. Isso era comum. Estou falando minha mãe, mas isso era comum. Eu conheci uma senhora, eu era menina, com uns 13 anos lá no Rio Grande do Sul. Eu conheci uma senhorinha, ela tinha 96 anos e tinha tido 19 filhos. Me parece que estavam todos vivos, não sei se ela perdeu alguns fora esses. 19 filhos, com 96 anos. Ela ia no tanque, ela era vizinha, ela ia no tanque, lavava a roupinha dela. Ela fazia algumas coisas em casa, porque ela morava com filhas solteiras que nunca se casaram, algumas, né? E cuidavam muito bem dela, mas ela fazia algumas coisas porque ela queria fazer com 96 anos. Faltavam 4 para ela completar 100. Eu não sei com quanto ela faleceu, porque eu mudei de lá, né? Nessa época, com 13 anos, a gente se mudou do lado onde morava, do lado dela. Então, a minha mãe teve 12 filhos nascidos, faleceram 3 com vida, já com certa idadezinha, e ela criou 9. E ela teve 3 abortos, seriam 15 filhos. Por quê? Não existia anticoncepcional, cada ato sexual era um filho. Eu digo assim, porque o meu pai às vezes ia trabalhar noutra cidade, que levava meses trabalhando para voltar em casa. Cada vez que vinha, fazia um filho. Por isso que eu falo, cada vez que fazia o sexo era um filho, que resultava. O que acontecia? Cada vez que a mulher estava gestante, é formado ali todas, né, cordão umbilical, as células troncos, está formando aquele bebê. A mulher era inteira renovada também. Por isso que não se via tanta gente com câncer, tanta mulher. Amamentavam todos os filhos, 3, 4 anos, até nascer o outro. E a própria mulher, com cada gravidez, ela própria era renovada, com as células troncos formadas ali em cada bebê. Né? Hoje em dia, não acontece isso. A mulher mal tem um filho, 2, e às vezes não amamenta. Claro, né, salvo os casos que há um problema. Eu mesma tive uma amiga que não pôde amamentar também. Enquanto o bebê estava na incubadora, não, já tinha saído, ela não conseguia, ela teve que fazer uma cirurgia nas mamas, do problema sério que ela teve, não conseguia mais amamentar. Então, né, tem casos que não pode, é claro. Mas a mulher não amamenta mais como antigamente. O útero não cumpre mais a função como antigamente. Então, tem muita doença, muito câncer de mama, muito câncer de útero, muito câncer de ovário, que antigamente não tinha, não existia, não tanto assim, eram raros casos. Não é que não se, não se tinha as notícias como se tem hoje. Tinham sim, todas as famílias tinham notícia dos seus familiares, existia de uma outra forma, mas existia. E se a gente falar com as pessoas antigas, poucos casos existiam de câncer na sua família. As pessoas morriam, nem sabiam do que morriam. Morria quando chegava a hora. Né? Mas, na verdade, era isso. A mulher se renovava a cada gestação com as células troncos que eram produzidas ali. Né? E hoje não existe mais. Não é mais assim.
acho que tem que ir por etapas, né? Os casos não são todos os mesmos. Não. Por exemplo, a Rubia citou o caso da irmã, a irmã mesmo, né, Rubia? Que teve dificuldade em engravidar e teve que procurar ajuda espiritual. Eu acho que fica só a gente observar os resultados, fica muito claro o karma de cada um. Quando um casal precisa se esforçar muito para ter um filho, seja por fazer essas inseminações artificiais, seja o caso da irmã da Ruby, de qualquer maneira teve que se esforçar muito. Obviamente há um karma, né, ali, e qual que foi o resultado? No final das contas conseguiu. Significa o quê? Era um karma leve, era um karma que foi pago, né? Sim. Conseguiu. O karma era ter uma certa dificuldade para poder, por algum motivo, né, dar valor ali, aquilo ali. E tem aquele karma mais pesado, que simplesmente não consegue, pronto, né? Há um impedimento realmente, porque aí numa próxima encarnação vai ter o quê? Aquele karma leve, que vai ter a dificuldade, mas vai conseguir. Então, eu acho que o fato do casal ter dificuldade não significa, olha, não é nem para tentar, porque vocês têm um karma de não ter filho e tal. Não é a mesma coisa, né? Acho que tem o karma de ter a dificuldade, né? O karma de passar pela tentativa, às vezes até frustrar algumas vezes. O que a gente tem que observar é o resultado final. Conseguiu? Então, gente, tudo que acontece é porque Deus aceita, Deus deixa e tudo mais. Sim. Então, acho que até a parte Aí o útero artificial também é estranho para a gente, como o proveta foi estranho no começo. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, alguém que faz tanto esforço para ter filho, essa pessoa está querendo muito, está emanando amor, está pensando, está emitindo vibração positiva, independente de estar dentro. Se a gente for pensar bem, será que a gente eu já, muitos anos atrás, ouvi relatos de experiências, falavam no que era extraterrestres fazendo experiência, engravidando terráquea, e não sei se até onde isso é verdade, mas cresciam em úteros artificiais. Então, eu fiquei pensando, talvez seja uma falha nossa não amar com a mesma intensidade alguém que não cresceu dentro da gente, e talvez um espírito mais elevado ele consiga ter um amor, ter uma ligação igual com um bebê que cresceu fora do corpo dessa pessoa. Isso pode ser uma evolução, talvez. Outra coisa, o clone também parece muito estranho, porque é uma célula, não é nova, né? É uma célula de um ser humano que já existe, parece estranho. Mas quem sabe também é uma maneira que Deus colocou de trazer de volta aquele suicida que faltou um tempo para completar a encarnação, né? Se matou, faltava aí uns 20 anos. Aí vai ser clonado um corpo e essa alma vai usar esse corpo. Vamos observar, né? Quem sabe? Pode ser. Pode ser, né? Na hora que você estava falando, eu pensei nisso. Sim, pode ser, será né? Que não é isso? Vai saber, né? Os planos. Vai saber os planos de divinos, Deus. né? A gente realmente não sabe. Eu acho muito importante enfatizar que, na minha opinião, tá, gente? Foi falado aí do amor, de querer e tudo mais. Pensa bem, uma gestação inesperada, nem sempre, né? Não foi planejado, não foi. Nem sempre o casal quer. Agora, imagina uma gestação em que teve que se passar por um processo desse, de injeção dolorida, de frustração, não. Imagina o quanto essa criança é desejada, o quanto esses pais querem, né? Às vezes, se for comparar, às vezes essas crianças são muito mais amadas, desejadas, pelo menos teoricamente, né? Do que uma gravidez comum, que às vezes, mesmo com um casal casado, quantas vezes a gente ouve falar aconteceu?
Quantos casais casados planejam seus filhos? A maioria, pelo menos que eu conheço, não planejou. Aconteceu. Tá, tudo bem, deixaram acontecer. Mas, sei lá, eu acho. Mas alguns, assim, não tinham planejado para aquele momento e acabou acontecendo. Mas aí, a partir dali, esperam com todo amor, sim, né? E coisa e tal. E aí outros rolou. não. Nem Outros todos. não, pois é. Alguns, eu já ouvi falar de casais casados que entraram em desespero e até abortou porque não queria filho naquele momento, ou não queria filho, né? Então, eu acho que não é proveta mais que fala, né? Inseminação artificial teoricamente, é um filho muito desejado, muito, né? Sim, é muito desejado, como eu comentei, né? Eu conheço pessoas aqui, tenho uma amiga próxima que eles lutaram anos, era o segundo casamento dele, do marido, no caso, que ele já era vasectomizado, tinha feito vasectomia no primeiro casamento, tinha 2 filhos, né? Ele era mais velho. E eles casaram e ela não era mãe ainda, queria ser mãe. Eles, durante anos, tentaram, né? Reverteu a vasectomia, só que quando o homem já está há alguns anos vasectomizado ali, não sei se é assim que fala, o corpo para de fabricar espermatozoide, porque assim, ele percebe, nosso corpo é sábio, que não está sendo utilizado. Ele para de fabricar aquilo que não está sendo utilizado. Mas lá numa partezinha antes do canal do epidídimo, que traz esses espermatozoides, depois, né, de prontos, ali para os testículos, né, para o saco escrotal, mais ou menos isso, não... É isso mesmo, Eva, é isso mesmo. Então, antes do canal epidídimo, ainda existe alguma fabricação do espermatozoide, muito pequena, mas ele não passa. E aí, depois que é revertida a cirurgia, que liga de novo o canal do epidídimo do homem, como o corpo estava acostumado a não produzir aquele montante e enviar, ele demora muito tempo para perceber isso. Então, eles tentaram alguns anos e não conseguiam. Até que foram daqui de Campo Grande para São Paulo. Ele fez uma cirurgia lá, antes do canal epidídimo, onde fica lá algum resquício, alguma pequena produção, mas não era enviado porque o corpo acostumou que não era mais utilizado. E de lá conseguiram e fecundaram o óvulo dela, e ela teve um menino, uma criança linda, um menino, coisa mais fofa. E assim eu conheço outras pessoas também. Tá, mas já esse sofrimento da pessoa querer, claro que ela está cumprindo o karma, né? Só por esse fato. Ai, meu Deus, eu queria tanto ter um filho, será que eu vou conseguir? É um sofrimento para a pessoa, né? Para o pai e para a mãe que estão tentando. Então, alguns casos conseguem, durante essas tentativas, essa dor, esse sofrimento, orando, pedindo a Deus que ajude, que eu acredito que as pessoas façam isso, ela cumpriu o karma, né? E cada caso é um caso, né? Tem casos... sim, com certeza. Tem casos que no passado a pessoa rejeitou muito, não só em vidas passadas. Por isso que eu falei para observar o final. No final. O que acontece no final? Conseguiu? Beleza. Exato. Tá aí ainda. A situação mais problemática é o uso abusivo da tecnologia, não para o bem, né? Isso. Mas para comércio de órgãos, né? Produção de crianças aí em úteros artificiais para venda de órgãos, entre outras coisas. Então, assim, é o uso inadequado da tecnologia. E tu vê que mesmo a fecundação in vitro, né, que é para favorecer pessoas, até hoje não é para qualquer um. É dinheiro, não é para qualquer um. Eu sei lá, pode ser que eu seja uma pessoa muito, sei lá, com muita esperança no ser humano, mas eu acho que Deus não deixa certas coisas ir para frente. Se ele deixar ir para frente, é porque provavelmente esse corpo não vai ter uma alma ligada nele. Se for, né, entendeu, ô Rubio, o que eu tô falando? Se for não, eu entendi. Para tirar órgão, entendeu? Eu acho que se essa tecnologia for para frente,
é porque existe a possibilidade de fazer isso sem causar dano, ou seja, esse corpo não tem uma alma ligada nele. Senão, Bom, não vai para frente. Eu aí acho. a gente vai ter que pagar para ver. É, Eu não conheci nenhum laboratório onde foi mostrado evidências físicas, né, ou numa visita onde foi visto. Onde eu pude ver isso, mas tecnologia existe já para fazer isso, sim. e na Dark Web tem muita coisa relacionada a isso, mas assim, ofertas mesmo de venda de órgãos por meio desse tipo de situação eu não vi ainda, até porque a tecnologia ela é bastante recente, então vamos imaginar o seguinte, se tiver algum ser gerado, vai estar com 3 anos no máximo. Então, Tudo que está lá também é e se verdade. esse ser aí gerado com 3 anos tem vida como uma criança normal, não tem uma alma ali? Aí vão Não, pegar aí vai ter, eu estou dizendo caso assim. comercializar os Não, estou órgãos da dizendo. criança? Não, estou dizendo caso assim, vamos supor que a tecnologia consiga fazer isso. Aí coloca lá, tem lá o bebezinho que é mantida a vida artificialmente. Tem que ser um negócio assim, gente. Sim. A vida vai ser ali mantida artificialmente. Então, o que provavelmente pode ter ali? Princípio vital só. Pode ser que não haja mesmo a alma ligada ali. Pode ser. Pode ser que haja só o princípio vital. Mas aí, tipo, desligou o seu aparelho, acabou, aí morre. Aí tá provado que não tem alma ali. A palavra que a Eva usou antes, filho de chocadeira. Quem vai num criatório de pintainhos, observa exatamente isso. São milhões de ovos sendo chocados. Então, aí eu acredito que a tecnologia só vai chegar nesse ponto se for uma coisa que realmente não vai causar danos espirituais. Esperemos. Então não deixa chegar. Esperemos que não, porque a gente sabe que tem crianças que são roubadas, sequestradas, que somem, que nunca mais aparecem, que provavelmente é para roubar os órgãos, e isso não é de hoje. Eu, com a minha idade, né, eu me lembro quando eu era criança. Criança, uns 7 anos, sabe? 8 anos, sei lá. Mas aí pensa bem, não tinha muito essa tecnologia. Só estou te interrompendo porque assim, você conhece o Hélio Couto? Sim. Você lembra o que ele fala sobre isso? Não me lembro o que ele fala sobre isso. Não é exatamente isso, não. Ele fala que é para sacrifício. Exato. Faz muito mais sentido. Sim. Eu acredito que é para sacrifício. É para sacrifício. O que acontece? A gente sabe dessas histórias desde sempre. E tecnologia para fazer certas coisas não existe desde sempre. Eu acredito que é para sacrifício. Sim, exato, é para isso mesmo, mas eu não ia falar nisso. A gente não gosta nem de pensar nisso, né? Nem de pensar. Mas nessa época, Naíse e meninas, eu era criança, sabe, naquele tempo a gente brincava fora de casa, na calçada, criançada, e teve uma época que a gente começou a ser orientado pelos pais, né, nossa mãe, vizinhança, que surgiu uma notícia que, por causa de algumas crianças que desapareceram, que essas crianças desapareciam, eles tiravam todo o sangue da criança, e às vezes órgão, e abandonavam em algum lugar o corpo. E a gente passou um período com medo de brincar na rua. Eu devia ter uns 7, 8 anos, e eu me lembro disso. E depois teve um período que sequestravam pessoas de qualquer idade, não só criança, roubavam os 2 rins das pessoas, com cortes cirúrgicos, era alguém que sabia, cortava aqui atrás, e abandonavam a pessoa numa banheira de motel, um hotel, qualquer coisa, cheia de gelo, porque para a pessoa não morrer, dá tempo de alguém encontrar. Eu lembro disso, Eva. Eu lembro disso. Eu era criança, isso passava no noticiário,
e era pavoroso, principalmente em Cidade Leste. Acontecia muito Pavoroso. Às pessoal vezes, fazer compras lá e acontecia isso dentro dos hotéis em Cidade Leste. exato. A pessoa, às vezes, tinha a sorte de roubarem um rim só, e ela conseguia viver com o outro. Porque quando tiravam os dois, assim que era encontrada, ela já tinha que ir para hemodiálise e passar a viver dessa forma. Né? Era horrível isso. Eu me lembro dessa fase porque a gente ainda ouvia pouco nessa época. Então, quando a gente ouvia uma coisa dessa, era pavorosa. Pô, encontrava criança sem nenhuma gota de sangue. Então, não é de hoje o ser humano. O ser humano, eu, sinceramente, eu acredito em Deus. E eu acredito que Deus permite muitas coisas para o bem do ser humano, mas o ser humano não usa, nem tudo usa para o bem. O ser humano é mau, é cruel, é interesseiro, né? Infelizmente, né? Alguns poucos têm um pouco mais de consciência, como eu disse, né? E tem alguns poucos de luz para ancorar a luz aqui na Terra, senão nós éramos uma manada só para servir a uns poucos. Todos nós, né? Todos nós, porque tem um bocado, mas todos nós não teríamos esse mínimo de consciência e seríamos apenas uma manada de animais para ser utilizado por alguns poucos a bel prazer. Eu acho que ele tem também uma coisa tipo assim, deixa eu ver até onde vocês vão. Né? Deve dar uma cordazinha para gente. É o livre-arbítrio. livre-arbítrio. Onde vocês vão. É o livre-arbítrio, né? Que Deus dá. Só que ele não dá o livre-arbítrio para na hora de colher. É livre para plantar, para semear, mas não é livre na hora. Mas mesmo essa liberdade para semear, acho que ela tem limite. Chega um ponto e fala assim, não, agora Sim. não chega. Sim, já eu foram também longe demais. acredito nisso, exatamente, Naís. Não é eterno, não, esse livre-arbítrio. Não é para sempre. Chega uma hora que chega, meu filho, acabou o teu tempo. Sim, até onde você pode ir, né? Acabou o tanto de mal que você pode fazer. Não é só o tempo, é o que você pode fazer. Não, aqui chega. Você já fez demais e não dá mais, não. Pois é, pessoal, o papo tá ótimo, né? Mas deu 21 horas, ultrapassou, né? Barbaridade, é mesmo. Ficou hoje essa lição, né? Do Elixir da Vida Saudável, que você trouxe pra gente, né? Aí eu quero saber da Ana Cristina e da Grazi, né? Se elas têm algo para falar, para comentar. Ana. Oi. Não, só estou aprendendo aí com vocês, adorei a palestra, parabéns, Eva. Eu gostei muito, muito produtiva para o dia a dia da gente, né? Obrigada. Participe sempre, assista os anteriores, se tu tiver interesse de conhecer desde o começo, né? Hoje foi a 6ª parte. Ok, vou tentar assistir sim. Beijo no coração, Eva, então até a próxima, né? Beijo a vocês, boa noite, até a próxima. Boa noite. Tchau.